Eu sou o pastor Gilvão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Pinheiro, e nós vamos falar hoje sobre a nossa escola de consolidação. Seja bem-vindo à nossa escola de consolidação e vamos estar trabalhando estudo por estudo. Você pode interagir conosco no nosso PV, o nosso WhatsApp, né? Durante as ministrações, ou você pode também participar lá no nosso canal do YouTube, tirando suas dúvidas, assim como também você pode interagir no Instagram ou no nosso Face, tá bom? Então, para começar, a escola de consolidação, o seu principal objetivo é consolidar, é firmar a pessoa no caminho que ela decidiu, né? Que ela escolheu, que foi justamente seguir a Jesus. Então, nosso objetivo principal é lhe dar as bases, né? Tá certo? Para que você possa estar firme agora nesta nova caminhada com Cristo. E o nosso primeiro estudo nós vamos falar sobre sua nova vida, né? Esse é o primeiro dos vários estudos que nós temos e precisamos entender a sequência, o passo a passo de como as coisas acontecem, né? Então, hoje você tem uma nova vida. Como é que eu tenho uma nova vida, pastor? Certo? A palavra de Deus declara lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Este é um versículo muito bom para você estar lendo e meditando. Então, com base neste versículo que nós trabalhamos o nosso primeiro estudo, né? O nosso beabá, né? O nosso leite, né? Você está tomando o seu leite espiritual, o seu alimento espiritual, tá? Então, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, né? O que é que diz a palavra de Deus? Que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Jesus já operou o milagre da regeneração, da redenção, da salvação na sua vida. O que você precisa agora é tomar posse, né? Então, seja bem-vindo aos primeiros passos da sua nova vida com Cristo, né? Você tomou a decisão mais importante de toda a sua existência ao abraçar Jesus como seu único, tá certo, Senhor e Salvador, né? Então, esta é uma decisão muito importante, porque a partir de agora você não vai mais governar a sua vida, agora é Cristo que governa, né? Ser uma nova criatura é ter essa capacidade de entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, tá? Então, você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo. Você pode perguntar: pastor, mas como é essa história? Como eu nasci de novo, né? Como foi que eu nasci de novo? Como alguém pode nascer já sendo velho, já sendo um idoso, um jovem, um adolescente, tá certo? A palavra de Deus declara que o homem pode nascer, tá certo, biologicamente, né? É o nascimento natural, que a mulher concebe, né, com seu esposo, e aí eles têm o filho, essa criança é gerada no útero, e quando completa os 9 meses, isso dentro da normalidade, ela coloca essa criança para fora, quando chega o momento certo, né, através das dores, ou certo, das famosas dores de parto, né, ou hoje em dia já se opta muito pela questão da cirurgia, também, mas isso é uma outra questão, tá? Então você nasceu de novo. Sim, esse foi o primeiro nascimento. E agora? O segundo nascimento é quando você agora se torna uma nova criatura, mesmo sendo já um adulto, né? Então, como isso foi que aconteceu? Primeiro, você ouviu a palavra de Deus. Então, para você nascer de novo, tem todo um processo. Você ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus, né? Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você entendeu que precisava do Senhor Jesus, de precisar de Jesus na sua vida como alguém que
pudesse mudar a sua vida. O segundo tópico foi justamente o que eu acabei de falar, né? Tá certo? A palavra foi entendida. Depois que você ouviu e entendeu que se aceitasse Jesus, tá certo, como seu Senhor e Salvador, você seria salvo, né? E isso aconteceu com você. Você arrependeu-se dos seus pecados e acreditou em Jesus. A mensagem foi aceita na sua mente, né? Houve um entendimento. Você não foi lá por pura emoção do momento, pela força da situação que estava passando, mas você foi lá pela convicção do entendimento que você teve, certo? Então, você ouviu, você entendeu e aí você aceitou, certo? A mensagem no seu coração. Porque não adianta só ouvir, tem muita gente que ouve, entender, mas muitos não aceitam. Então, o terceiro tópico, para completar esse ciclo do nascimento, é que você aceitou no seu coração, certo? Mateus 13, 15, a parte B, diz assim, certo? Jesus chama isso de crer com o coração. O Espírito Santo despertou o seu espírito, tá certo? E você acreditou com o coração, certo? A mensagem de fé, tá certo? A sua decisão de seguir a Cristo colocou na posição agora de quê? De filho de Deus, com todos os direitos e como está escrito, mas a todos, ó, isso lá em João 1,12, assim, mas a todos quanto o receberam, né, deu-lhes Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, você se torna filho de Deus. Pastor, nós não éramos filhos de Deus. Olha, o homem, ele é criatura de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não somos filhos de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir desse novo nascimento. Como está escrito lá em João 1,12, certo? Então, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, certo? Ele nos dá, tá certo, esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. A quem que pode se tornar filho de Deus? A todos aqueles que creem, tá certo, no seu nome. Então, agora que você começa a sua nova vida em Cristo, há 5 coisas importantes que você precisa fazer. Isso já para finalizar esse primeiro momento, que é super importante. É o momento do seu novo entender o que aconteceu, certo? Então, você agora é uma nova criatura, você é filho de Deus, certo? Você tem uma nova vida e agora você tem uma nova dinâmica, você tem uma nova rotina, certo? E existem algumas questões importantes para ser feita. A primeira delas é adquirir uma Bíblia, né? Hoje em dia, né, quase todos os brasileiros têm um smartphone, né? Certo? Você pode baixar gratuitamente uma Bíblia, tá certo? Para o seu celular. Lá você pode configurar, ver qual a versão que você quer, o tamanho da fonte, a cor, uma série de coisas. Ou seja, hoje existem N privilégios que nós temos, tá certo? Para nos ajudar nessa caminhada. Só não caminha quem não, de repente não quer, né? Então você baixa a Bíblia lá para o teu celular, tá certo? E você passe a ler essa Bíblia, né? Certo? Não é só adquirir a Bíblia, mas é passar a ler essa Bíblia. Porque você não vai ver só daquilo que o pastor vai pregar aos domingos, ou, né, numa pregação de TV, ou um vídeo. Você precisa também se alimentar diariamente. Assim como nós nos alimentamos, temos que tomar água, tomar café, temos o nosso almoço, o lanche, a janta. A Bíblia, para nós, ela é indispensável para o nosso crescimento. Precisamos estar lendo a Bíblia. É lógico que precisamos entender que temos uma nova rotina, né? Temos uma nova missão, mas não podemos abrir mão também do fato de que, por exemplo, você trabalha, agora você vai para o serviço, na hora do serviço trabalhe e tire um momento em casa para ler sua Bíblia. A mesma coisa com relação aos fazeres de casa, certo?
Você precisa ter sabedoria para distribuir o tempo e tirar o tempo importante também, um tempo de qualidade para Deus. Um tempo de qualidade para o seu marido, para os seus filhos, ou para a sua esposa, certo? E assim por diante, tá? Então a primeira coisa é adquirir a Bíblia e começar a ler. Como é que eu começo a ler? Lá você vai descobrir que a Bíblia está dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A nossa sugestão é de que você comece lendo o Novo Testamento, que fale da história de Jesus. Mas especificamente você precisa começar a ler o livro de João, o Evangelho narrado segundo o apóstolo João, certo? E depois que você ler esse livro, aí você vai passar a ler o Novo Testamento, que você poder entender. E quando você terminar de ler o Novo Testamento, você comece a ler o chamado Antigo Testamento. Mas isso é de acordo também com nossas orientações, porque não ocorre assim de uma hora para outra, da noite para o dia, certo? Tem uma quantidade de versículos ou de capítulos que são aceitáveis para se ler durante o dia, para se ler, certo, por dia. Tá? Uma outra coisa interessante que você tem que fazer você deve se unir a um GC, certo? Pastor, o que é um GC? É se unir a uma célula, uma reunião de célula, um grupo familiar. A nossa igreja ela é formada não só pelas reuniões que ocorrem no templo, né? No domingo, no sábado, nas quartas-feiras, mas nós temos reuniões nas casas, que nós chamamos reuniões de célula, ou algumas igrejas, denominações usam grupos familiares. Nós usamos GC, que é grupo de comunhão, consolidação, crescimento, e ali você vai também poder interagir com outras pessoas, poder conversar, manter comunhão com essas pessoas, se aproximar mais da vida da igreja. Você vai poder também fazer solidariedade lá, porque fica mais perto para você entender quais são as necessidades das pessoas e poder ajudá-las, tá? Então, esse seria o segundo ponto fundamental para que você possa crescer, certo? E assim, isso se torna imprescindível, né? Tá certo? E uma outra coisa, como eu falei, logo no começo do estudo, nós temos aquele versículo chamado, o que nós chamamos de versículo da semana, né? Segundo a Coríntios 5,17. Certo? Então você vai procurar ler e meditar esse versículo várias vezes até que você tenha memorizado e aprendido o sentido desse versículo, tá? Uma outra coisa, encontre-se com o seu consolidador, tá? Por exemplo, eu estou na pessoa do consolidador, da pessoa que está fazendo esse serviço. Por exemplo, nós estamos em tempos de pandemia e, em virtude disso, não podemos manter aquele contato pessoal, né? Olho no olho, um a um. Não podemos estar perto no sentido de ministrar o estudo, mas nós dispomos da tecnologia e para isso esse estudo é ministrado de forma online ou gravado, e você vai e assiste, tá certo? E você, quando quiser, você pode encontrar nas plataformas. Só que aqui ele tem que ser direcionado para que as pessoas, não, depois eu vou, e aí aquilo acaba se tornando algo, certo, sem uma disciplina, né? Certo? Muitas pessoas acabam procrastinando, né? Deixando para depois, porque já vê que está com algo pronto, tal. Então esse quarto ponto é: você deve estar constantemente conversando com o seu consolidador. Por exemplo, eu sou o seu consolidador, seu pastor é o consolidador. Então, no meio da dúvida, no meio das dificuldades, das lutas, você não vai procurar qualquer pessoa, sua melhor amiga, isso, aquilo, não. Procure o seu consolidador, tá certo? Se for mulher, na igreja, procure a pastora. Se for homem, procure o pastor. Se for um casal, procure os pastores, tá certo? Homem consolida homem, mulher consolida mulher, e assim a gente caminha, tá? E não poderia faltar, certo? É justamente uma coisa que nós precisamos fazer constantemente. Se eu preciso ler a Bíblia, a primeira coisa que eu falei que você precisa fazer é adquirir uma Bíblia para poder ler, saber o que Deus pensa a nosso respeito,
certo? Nós temos agora que orar. A oração é quando conversamos com Deus. É quando nós entramos no nosso quarto para conversar com Deus. Pastor, mas eu posso fazer oração só no quarto? Não. A oração pode ser feita no quarto, pode ser feita na sala, pode ser feita na rua. É lógico que o nosso principal objetivo não é que as pessoas nos vejam orando, ou saibam que estamos orando. O nosso principal objetivo é que Deus ouça a nossa oração. O que é oração? A oração é nossa conversa com Deus. Nós não seguimos uma oração padrão, a não ser, né, o Pai Nosso, né, que é a oração modelo ali, mas o Senhor nos deu liberdade ali para conversarmos com Ele de acordo com as necessidades que nós temos. E nós não vamos conversar com Deus só quando temos alguma necessidade, mas precisamos conversar com Deus também quando vamos agradecer a Ele. Tá? Principalmente para agradecer, certo? Agradecer por mais um dia, pela possibilidade de estar vivo, de continuar nos caminhos do Senhor, certo? Então, orar regularmente, precisamos orar. Pastor, quais são os melhores horários para a oração? Olha, nós não temos os melhores horários, mas assim, você pode orar pela manhã, ao amanhecer, antes de levantar, você acorda, faz sua oração a Deus, agradecendo, pedindo a bênção do Senhor para aquele dia. Você pode orar sempre antes das refeições, certo? Pode orar antes de dormir, certo? Eu tenho o costume também muito de orar antes de dormir. Já fiz tudo que tinha a fazer ali, agora eu vou orar, colocar diante do Senhor, agradecer por aquele dia, pedir a bênção do Senhor por aquela noite, pelo dia seguinte, certo? Então, geralmente eu faço, a maior parte das minhas orações são à noite, né? Isso não quer dizer que eu não ore nos outros horários. E para encerrar, por exemplo, dos hábitos que nós precisamos criar a partir de agora é frequentar os cultos. Por que eu tenho que ir ao culto? Justamente porque é lá no culto que eu vou manter comunhão como igreja. Lá eu vou adorar o Senhor, lá eu vou ouvir a pregação daquela semana, a palavra daquela semana. Lá eu vou entender o que está se passando, tá certo? Nessa nova comunidade que agora eu faço parte. Eu sou a igreja, corpo de Cristo, tá certo? E cada igreja tem uma denominação, não? Por exemplo, nós somos da Igreja Batista Lagoinha, existem as Assembleias de Deus, Internacional da Graça, Universal, Batistas e assim por diante. Então, você está congregando e você precisa manter comunhão ali, certo? É muito importante. Então, frequentar os cultos de celebração, que é um lugar onde nós nos reunimos com a igreja para adorar o Senhor e aprendermos a sua palavra, tá certo? E concluindo, né, muito mais poderíamos dizer, né? Mas nas edições seguintes você aprenderá muito sobre, tá certo, sua própria vida. Portanto, prossiga participando destes estudos, tá? E que você cresça e seja tremendamente abençoado. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui, Deus, a Tua palavra. Nós ministramos, Senhor Deus, este primeiro estudo, Senhor Deus, aos Teus servos, às Tuas servas que estão ouvindo neste momento, que aprenderam, que o Senhor possa fortalecê-los, para que eles possam entender, Senhor Deus, que algo sobrenatural ocorreu em suas vidas, que agora eles são uma nova criatura, Senhor. Deus, e que eles precisam, Senhor, viver para Cristo. Senhor, que possam de fato adquirir uma Bíblia, que possam ler, que possam se unir, Senhor, ao grupo de crescimento, estudar constantemente a Tua palavra, Deus, ó Pai. Senhor, na medida do possível, possam, Senhor Deus, nos procurar para aconselharmos e, Senhor, e que possam desenvolver uma vida de oração, de comunhão contigo. É o que nós pedimos. É isso, tá certo? Grande beijo no coração, que Deus possa fazer a grande obra que Ele tem para fazer na sua vida. Sou o pastor Ivan e quero agradecer por esse momento estar na sua companhia, falando sobre o amor de Deus. Um grande abraço.